Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero que encontre todos e todas aqui bem, se cuidando, para a gente poder ir seguindo e caminhando, né? Trilhando esse nosso caminho aqui em mais um dia de encontro. Meu nome é Rafael Rolim, eu sou arte educador e brincante. Estou aqui com vocês para ministrar a oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota. É uma oficina que faz parte do projeto Minha História, Minha Vida, vencendo o preconceito com cultura e arte, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Precisando aqui da colinha, porque teve algumas adaptações, né, que foi necessário ser feitas. E então, estamos aqui em mais um encontro para tratar da nossa cultura popular, que aqui nós denominamos, né, na oficina de grupo folclórico, que a gente já vem, né, durante algum tempo trabalhando e trocando com vocês. Queria deixar aqui um recado às alunas, principalmente do Instituto Chico Mota, as alunas dessa oficina, que tem no grupo nosso, que é um grupo reservado para os antigos alunos, tem trazido um retorno muito legal, muito interessante, um retorno de que as oficinas estão cada vez mais animadas e que tem trazido muitas boas recordações. E como eu ainda não tinha parado para fazer aí um pouco dessa autocrítica, fica aqui um pouco esse momento de agradecimento, principalmente a todas vocês que estão compartilhando aqui no YouTube, mas também trocando mensagens comigo e com a coordenação no grupo do WhatsApp, trazendo esse retorno que é muito importante para a gente, que é muito importante para mim, porque assim eu fico sabendo onde é que a gente está acertando mais, onde é que a gente não está acertando tanto, para que a gente consiga fazer um trabalho que agrade, né, a gregos e baianos, né, como diz lá na Bahia, né? Lá a gente não diz gregos e troianos, como é o ditado que veio, né, de referência lá da Grécia, né? A gente fala brincando gregos como agradar gregos e baianos, né? Que é um trocadilho, né, como a gente chama também no universo da cultura, desses pronomes e dizeres populares. Então, passado esse nosso primeiro momento, né, eu gostaria hoje de tratar com vocês de uma nova manifestação. Então a gente já esteve aqui trabalhando um pouco, bastante na realidade, com a brincadeira do reizado e uma série de nuances, né, desses reizados, né, desde da música, do teatro, da dança, da percussão, das cantigas, das poéticas, dos reizados. Nós passamos aí nos últimos encontros para as bandas cabaçais, né? E aí as bandas de pífano, como são conhecidas nacionalmente, e focamos um pouco na brincadeira da banda cabaçal dos irmãos Aniceto, e aí tive esse retorno maravilhoso, né, do público, que gostou muito das falas e dos vídeos, das danças e das brincadeiras. E nessa trilha, nesse caminho, né, nesse percurso, dentro dessa maravilhosa, magnífica e complexa, gigante, né, cultura que das culturas que são, né, constituídos esse país, que constitui esse Nordeste, esse Ceará. Hoje nós vamos adentrar e teremos alguns encontros, como foi também com as bandas cabaçais e com o reizado, para falar sobre uma outra manifestação tradicional da cultura popular brasileira, do nosso folclore, tão antiga quanto as bandas cabaçais, tão antiga quanto os reizados, há quem diga que seja até mais antiga, que é a brincadeira do coco. Coco é esse nome que
que remete àquele fruto, né, que vem do coqueiro, né? Coqueiro esse que não existia no Brasil, né? A gente olha para o nosso litoral, olha para o nosso sertão, olha para as nossas capitais e vê todas as praias, né, e parques e bosques com muitos coqueiros, né? O coqueiro veio da Índia. O coqueiro não veio do Brasil, não nasceu, não é uma árvore, uma palmeira típica brasileira. Diferente já da carnaúba. A carnaúba, sim, é nossa, é endêmica, né? Ela é dessa região. O buriti, o açaí, são palmeiras, primos do coqueiro. Mas o coqueiro não, o coqueiro veio do outro lado, né? Do continente, passando aí o oceano, chegando depois da África, até chegar no que eles chamavam exatamente desse caminho das Índias, né? Que foram esses portugueses que primeiro navegaram, registraram essa navegação, né? Porque há quem diga que já tinham outros navegantes, né? Os fenícios, que vieram antes das caravelas portuguesas, já transitaram, já andaram por essas terras, apesar de que não tem nenhum registro mais científico, né? O que se tem escrito e registrado é a partir das primeiras caravelas que vêm de Portugal, daquela região da Península Ibérica. Portanto, voltando aqui um pouco para o nosso tema principal, que é o coco vem exatamente desse fruto. E alguns pesquisadores, e a grande maioria, que são, eles acreditam que é desse coco, desse fruto, de um trabalho, portanto é um canto que muitas vezes está atrelado, é uma manifestação que ela é cantada, tocada, dançada, muitas vezes, né? Na maioria das vezes ela é, dependendo da região, cantada só, outras regiões ela é tocada e cantada, e outras regiões ela é tocada, cantada e dançada. Aqui no Ceará, para variar, como a gente gosta muito de mexer o esqueleto, aqui no Ceará a gente vai encontrar o coco muito mais ligado a essas três linguagens, o canto, a dança e a percussão, a música, né? A música percussiva dos instrumentos. Então eu estava voltando um pouco dessa história desse coco, que era, alguns pesquisadores traziam que durante os processos, né? Primeiro processo de vinda dos negros que foram escravizados, chegando aqui em terras Brasil, né? Terras Brasílias, encontra-se também o índio. Dessa mistura que a gente constitui parte do nosso Nordeste, que a gente vai falar de um tipo caboclo, né? Que alguns estudiosos aí vão falar em outras variações, né? Do mameluco, aí vai depender um pouco da região e da mistura que se deu, mais ou menos negros, mais ou menos índios, mas isso é uma história que a gente não vai aprofundar. Vamos ficar hoje, inicialmente, nessa ideia de entender essa brincadeira, essa manifestação. Então, esses negros com esses índios, misturado com parte de alguns colonizadores, né, portugueses, dependendo da região, espanhóis e também holandeses, mas principalmente os portugueses, né, que foi a grande maioria, eles instituíram fazendas, né, fazendas tanto, teve a época do cacau, teve a época do café, teve a época, né, algumas épocas. Porém, nos primórdios, os primeiros frutos desse coqueiro, havia assim uma cultura principalmente praieira, inicialmente registrada no litoral, mas a gente tem coco no interior, no sertão também, já vou falar disso, mas principalmente no litoral, que eram cantos que eles faziam enquanto eles trabalhavam exatamente no beneficiamento desse coco. Beneficiamento esse que eu falo, a retirada do coco, aí o coco seca, né, porque naquele período certamente a gente não tinha essa cultura, né, de exportação e mesmo de venda, né, era completamente diferente da água do coco verde, então se tinha muito coco seco. E o coco seco, como a gente chama aqui no Ceará, ele vem dentro da quenga, que a gente chama, né, a quenga do coco, que é aquela parte que fica
por dentro da casca, é como se fosse uma segunda casca, que é onde a gente encontra aquela polpa branca, que se extrai ali o leite de coco, dali se faz picolé, se faz o pudim, uma série de outros doces daquele coco da parte interna. Quando você tira a parte branca, aquela parte branca, você fica com praticamente duas semi-esferas, né, que são duas conchas assim, né? E que se você, ao contrário, pega elas e bate, eu tenho até um exemplo aqui que é feito, ó, é um cinzeiro que é feito de quenga de coco. Aqui é uma parte do coco e aqui é uma outra parte que foi cortada. Isso aqui é um coco. Eu vou pedir licença só um minuto para pegar a outra parte, que é essa aqui. Então você tem as duas partes e você pode bater que ela tira um som. Eu não vou bater, mas sorte porque aqui não foi pensado para ser um instrumento, e sim um objeto de decoração, né? Um objeto de utensílio interno de uma casa. Mas se você percebe, ó, no próximo encontro eu vou trazer a quenga mesmo do coco e você consegue tirar som desses dois pedaços que é uma espécie de madeira e que hoje a gente vê até biquínis sendo feito, mesas, abajur, mas naquela época eles viravam essa quenga ao contrário e durante o trabalho, que era um trabalho muito repetitivo, né? Os trabalhos primeiros que a gente teve aqui, né? O corte de cana é um trabalho altamente exaustivo, né? É um trabalho repetitivo, é o dia todo cortando a cana com aquele mesmo movimento do facão, com aquele mesmo movimento do corpo. É um trabalho muito desgastante. Tal qual você também beneficiar o coco. Então, isso é recorrente em diversos lugares no mundo, mas aqui no Nordeste isso é muito, muito comum ainda hoje. Você ter cantos relacionado ao trabalho, que a gente chama cantos de trabalho. Depois eu posso trazer um encontro nosso só para falar dos cantos de trabalho de todas as outras manifestações. Aí você vai ter canto de trabalho no coco, canto de trabalho no samba, canto de trabalho na capoeira, canto de trabalho nas brincadeiras de reis, canto de trabalho nas brincadeiras cabaçais e banda de pífaro. Por quê? Porque está, como sempre eu disse, atrelado a esse cotidiano desses fazedores da cultura, que são também esses, né, filhos desses ancestrais, que seriam os primeiros, os que começaram a experimentar com essa quenga desse coco, e a partir daí traziam cantos de trabalho, que falavam sobre a colheita, mas também cantos sobre paixões, tinha uma apaixonada ali no meio, cantigas essas que já começavam a circular, que onde uma fazenda a outra, né? É assim que se faz a oralidade e a construção histórica da musicalidade nordestina e brasileira. É um tocador que era agricultor aqui, ele termina o serviço aqui numa fazenda de Alagoas, aí ele arruma um serviço numa fazenda no estado vizinho do Sergipe, aí daqui a pouco ele vai para Paraíba, e onde ele vai levando, de alguma forma, as suas memórias, né, as suas referências, suas histórias e, consequentemente, as culturas que ele foi convivendo, né? Então suas músicas, as poesias, né? O cancioneiro popular, a poesia popular, você encontra fragmentos, às vezes no Maranhão, de uma cantiga tocada pela capoeira que é cantada no interior da Bahia, de que talvez nunca tivesse tido um contato direto entre essas duas localidades, mas certamente pessoas que passaram por cá ou por lá se encontraram e antes da internet, do rádio, da televisão, isso se dava muito por essas peregrinações. Hoje em dia, num clique, você escuta uma música lá de Wuhan, na China, né? Se você botar agora no seu celular. Antigamente, esse processo de construção dessas brincadeiras, dessas manifestações, dessas histórias, das lendas, né, se dava muito por conta dessas trocas entre esses viajantes, né? Tinha os cacheiros viajantes, né, que eram
vendedores, né, que aqui no Ceará a gente conhece muito bem como galego, né? E aí esse galego, que aqui é muito reverenciado com a figura daquele carrinho que vai vendendo de tudo, né? De fronha, de lençol, a panela, berço, banheira, cortina, até cabresto de sandália havaiana eles vendem. Cabresto de sandália havaiana é outro termo também que você chegar em São Paulo perguntando o que é um cabresto de sandália havaiana, é capaz de muita gente não saber nem o que você está falando, pensando que você está falando uma outra língua. E para nós aqui, nada mais é do que aquela tira que prende o seu pé na sandália, né? Na sandália havaiana. Faço essas explicações porque tenho amigos e esses vídeos têm circulado, não só aqui no Nordeste, mas também na região Sudeste. E aí agradeço também pelas parcerias dos amigos e pela divulgação do trabalho. Então esse coco, essa brincadeira, como muitas outras, ela se dá, portanto, também num ambiente que é de diversão, mas de trabalho, inicialmente. Depois isso vai se transformando muito menos num canto de trabalho e muito mais num momento de diversão. E essa diversão, na sua grande maioria, nos primeiros registros, a gente vai trabalhar aí com esse modelo circular, né? O coco, portanto, cantado em roda, e aí uma série de outras manifestações vão trazer essa referência desse coco cantado em roda, né? Aí o coco, a ciranda, né? As próprias brincadeiras de São João, o pau de fita, são referências a essas danças e essas manifestações que alguns chamam de danças circulares e que a gente chama de roda, né? Brincadeiras de roda, manifestações da cultura popular que trabalham com essa circularidade, com essa roda como possibilidade. Então assim, eu trouxe um apanhado inicial para vocês verem como um pequeno fragmento de uma manifestação que acontece em todo o Nordeste. Você vai encontrar coco na Bahia, em Sergipe, na Paraíba, no Recife, no Alagoas, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Você vai encontrar praticamente em todos os estados. Eu não tenho registros específicos de coco ainda no Piauí e no Maranhão. Nos outros 7 estados nós temos sim a presença do coco. Então assim, é uma manifestação que é tão pouco falada, né, na televisão, nos programas de entretenimento, e ela é tão importante para a formação da identidade, das identidades culturais, da nossa identidade nordestina, da nossa identidade enquanto povo que brinca, que dança, que toca, que improvisa, né? E aí o coco tem também essa característica na sua parte falada, que é ter algum momento, dependendo da região, o coquista, né? Ou o cantador de coco, que geralmente é chamado de coquista, ele improvisa em cima de um verso já pronto, né? E aí, aqui no Ceará, a gente tem vários grupos, né? Tem um grupo aqui do Iguape, né? Da querida amiga Clévia, que é do mestre Chico Cajueiro, né? Que é um dos grupos mais tradicionais. Tem também o grupo do Júnior, na mesma do Paulo, na realidade, do Paulo, que é na mesma comunidade, que é uma outra linhagem desse coco, porque aí tem mestres que vão às vezes se separando na vida e montam 2 grupos. Isso é muito bom quando às vezes uma dissidência de 2 mestres não acaba a brincadeira, nasce 2 grupos, né? Hoje no Iguape nós temos 2 grupos. No Cascavel ali, que é o Balbino, bem pertinho a comunidade do Balbino, que é bem próximo ao Iguape, temos outro coco. Se você for aqui para o Pecém, ali perto da Taíba, você vai encontrar o coco do Pecém também, que é um coco muito parecido com esse. E se você for ao Paracuru, também vai encontrar um grupo de coco, esses todos cocos mais ligados ao coco de praia, porque se você for para o Cariri, e aí eu vou sempre trazer o Cariri porque
é uma referência não só para mim, mas para quem pesquisa cultura popular. No coco, no Cariri, nós vamos encontrar as mulheres da Batateira, coco das mulheres da Batateira, que é uma região que fica ali no Crato. É uma comunidade que fica no pé da Serra do Araripe e que elas cantam. E aí cada um vai cantando ao seu modo, né? Aqui no Ceará, lá por exemplo, no Cariri, que eu comecei a falar agora, eles trazem uma espécie de baião, que é meio um baião coco, que a pancada do coco ela é muito parecida com o baião, né? Ela bate aqui. Pode acelerar, né? Depois a gente vai fazer um momento com as cantigas de coco. E agora eu vou deixar vocês, né, nesse primeiro encontro nosso com o coco, com um vídeo. É um vídeo que vai falar um pouco sobre as diversas formas e modalidades de coco a partir da visão de uma pesquisadora brincante que também estuda o coco lá de Pernambuco. É um vídeo que é um vídeo curtinho, 6 minutos, e que eu espero que vocês gostem. E aí, a partir das próximas aulas, né, a partir dessas próximas aulas, nós vamos dar continuidade a essa manifestação. E aí, vocês hoje, já vou me despedindo, porque deixo vocês hoje com o final desse encontro, em que eu tentei fazer um breve passeio, e a gente vai retomar histórias, memórias e vivências que eu tive, que eu ouvi, que eu estudei ou que eu aprendi sobre a brincadeira do coco. Então, curtam lá, assistam o vídeo, após assistirem a aula, dá aquele like, divulga para os amigos, para os conhecidos, e a gente encontra na próxima aula, ainda mantendo a brincadeira do coco, que nós vamos fazer ainda um bom passeio por essa brincadeira que tem muitos a nos ensinar, assim como as outras manifestações que nós já aprendemos e as futuras que a gente vai trazer aqui para poder brincar, né? Brincar com vocês, tá certo? Um abraço, um grande beijo e fiquem em paz, se cuidem e até o próximo encontro. Até logo, gente! Eu sou Isabela de Castro, sou professora da Oficina de Dança do Rio Maracatu. Estou aqui para falar a respeito do coco de roda. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Para falar sobre o coco de roda, a gente pode remontar uma historinha que é dos tiradores de coco, do coco fruta. Então eles trabalhavam subindo, derrubando esse coco e depois debulhando esse coco, descascando esse coco, fazendo música, batendo as cascas do coco no ritmo bem marcado, né? Era um balanço da canoa que nós vamos vadear. Olha o tombo da jangada na banda do mar. Olha o tombo da jangada na banda do mar. Foi brincando esse coco a noite inteira sem parar. Olha o tombo da jangada na banda do mar. Olha o tombo da jangada na banda do mar. Quem ainda não brincou, ensina um pouco e vem brincar. Olha o tombo da jangada na banda do mar. Existem muitos tipos de coco de roda porque as regiões são diferentes, esses trabalhadores são de origens diferentes. Então isso vai explicar variações de uma mesma brincadeira. Então a gente tem, por exemplo, um coco mais indígena ou um coco mais afro. Tem o paneiro do mestre, tem o coco de toré, que é um coco mais indígena.
E a gente tem um coco mais afro, que a gente pode citar como exemplo, bem contemporâneo mesmo, o grupo Bongar, ligado ao terreiro de Xambá, que também trabalha com esse lado mais sagrado do coco. Assim como existem diversos tipos de coco, existem diversos nomes para o coco também, né? Coco de roda, coco de embolada, coco de umbigada, samba de coco, né? Porque a brincadeira meio que ela vira a sambada. E aí justamente nessa sambada que faz a roda, e nessa roda a ideia é as pessoas dançarem de casal. Mas acaba que na bagunça da roda, tudo bem se dançar mulher com mulher, homem com homem, também não tem muito problema. Não tem muito protocolo para dançar coco. Você não precisa saudar tambor, você vem com seu par, você entra na roda, você brinca, você sai, bate palma, canta, faz o coro, tudo de uma forma muito espontânea. Tem uma pisada bem característica, sempre marcada no pé direito. Não é minha galinha Zabelê. Não é minha galinha Zabelê. Essa noite eu não dormi, só pensando em você. Se você não acredita, eu vou contar pra você. Então, eu percebo que a maior parte das pessoas que praticam coco em Olinda, elas levam para o lado profano mesmo, onde vai se improvisar muito, onde vai criar novas músicas, porque o coco é muito improvisado, a música do coco é muito improvisada, tem até um tipo de coco que é a embolada, que é muito tradicional, muito característica e é de improviso mesmo, onde eles às vezes vão usar músicas de duplo sentido. A Dona Selma do Coco, ela fez muito sucesso em uma época com a música da Rolinha, que é uma música claramente de duplo sentido. Eu vi um sapo correndo de lá, quando eu olhei pra gaiola eu vi a minha rola que voou. Oi, pega, pega, pega. Ei, corre, corre, corre. Lá no mar tem areia, areia no mar. E areia boa, pra gente peneirar. Lá no mar tem areia, areia no mar. E areia boa, pra gente peneirar. Coco não é uma brincadeira relativa ao carnaval pernambucano, ele é mais do São João. Mas tocava no carnaval, tocava em todos os lugares, o povo adorava a música da Rolinha. E a Dona Selma, a partir disso, ela fez um grande sucesso, muito bonito de ver esse processo, ela sendo chamada para cantar em vários festivais, ela que já era uma senhora na época, né? E foi para a Europa, e cantou com Lenine. E tem também a apropriação dessa cultura pelos compositores novos, né? O pessoal que veio com Mangue Beat, o próprio Chico Science usava muito o coco de roda para fusão nas músicas dele. Muitos artistas, né, que cresceram naquela época, bebendo dessa fonte da cultura deles, eles estão compondo músicas que nem são, né, tão populares, assim, já com o que de contemporaneidade, de MPB. Cascos, 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 muito coloridos cérebros.